Olá, muito bom dia, graças a Deus. Deus abençoe todos nós com a paz de Deus, com a graça e com o amor em nossas vidas. Vamos iniciar uma meditação neste domingo maravilhosa. É uma meditação que passa de ser meditação e passa a ser um estudo bíblico. Que coisa maravilhosa. Vamos iniciar com oração através desse lindo louvor. Este louvor é um louvor que é maravilhoso, muito maravilhoso. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, meu Deus, pedindo a sabedoria do Senhor, a humildade, o amor. Nos ajuda a ser grato, nos ajuda a te amar com alma, com espírito, de toda a verdade do fundo do nosso ser. Adorar para entender o que é Deus, como o Senhor é e como te servir da maneira tua e não dos homens, mas da tua maneira. Aleluia. Gotas de orvalho, cheiro do amanhã. Ó Deus, que todos possam ter prazer por tua presença e entender o como é glorioso a presença, teu Espírito Santo dentro de nós, teu carinho. Como é maravilhoso a brisa, o fluir do refrigério do Espírito Santo dentro de nós. Ah, se todos entendessem isso, meu Deus. Ah, meu Deus, abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá então para o estudo bíblico. Não vamos citar, a não ser que o Espírito de Deus nos combuje a fazer isso, nos faça assim fazer. Mas vamos aqui fazer diferente para que você comece a manusear você mesmo a todos os versículos da palavra de Deus que vamos citar aqui. Você mesmo pegue sua Bíblia e confira para aprender a buscar a palavra de Deus e manusear para ter sua própria convicção lendo a palavra de Deus. Nome do assunto: o Senhor e o servo. Poxa, como temos visto, eu acho que não foi só nos nossos tempos agora não, eu acho que talvez há tempos atrás, até mesmo no tempo do Senhor Jesus, muitas pessoas querem fazer de Deus servo. Deus é obrigado a fazer isso quando as pessoas querem. Ó Deus, eu quero isso. Ó Deus, faça isso. Fazendo Deus de servo. Como pode o Criador, o Senhor, se tornar servo da vontade do homem? De forma alguma. De forma alguma. Se Deus diz, aquele que quiser me servir, temos que tomar a postura de servo, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo dos 5, 6 em diante, que diz que Jesus, sendo Deus, na parte que humana, estando aqui, ele não usufruiu do poder, ele tornou-se servo e obediente até a morte de cruz, nos dando um exemplo que nós temos que nos submeter a Deus, ser servo de Deus e não querer ser
o Senhor. Tenho visto aí muitas pessoas em muitos cantos da terra, em outros países e no nosso próprio país, querendo ser o Senhor e Deus quem seja o servo. Muitos querem fazer Deus de garçom até. Não é assim. Mas acredito que você, eu, que já temos aprendido, sabemos a postura e a condição que tem que ter o servo. Servo é para servir, não é para chegar e dizer a seu Senhor, ó Deus, eu quero isso, faça isso. Não. O primeiro ser que quis fazer isso, quis tomar o lugar de Deus, quis ser o Senhor e fazer Deus de servo, foi Lucifer e saiu lá do céu. Todos que são imbuídos desse espírito de arrogância, de presunção, de querer ser vaidoso, de querer mandar e não ter a postura da humildade e reconhecer que é servo e tomar a postura de servo, dificilmente poderá estar ao lado de Deus. É sério, é uma verdade nua e crua, mas tem que ser dito e cada um de nós vamos entender através desse estudo bíblico, para que saiba que todos nós temos que tomar a postura de servo e não fazer Deus do servo e a pessoa querer ser Senhor. Deus, faça isso. Eu quero isso. Se o Senhor não fizer isso, então muitos dizem, então não quero Deus, não. Tem evangelizado. Quando nós moramos em Parnamirim, mas quando morávamos em Natal, aos nossos 18, 19, 20 anos, até mais tempo passamos em Natal, teve pessoas que deixaram de seguir a Deus, deixaram de ir à igreja, porque Deus não deu o que eles estavam querendo. Está vendo só? Pessoas que querem que Deus seja o servo e ele ser Senhor. Isso é um grande perigo, isso é uma vaidade, isso é uma rebeldia do espírito da pessoa. Não faça isso, não vá por esse caminho, porque todos quanto foram por esse caminho, o seu fim foi triste e perder a salvação. O Senhor e o servo. Senhor se refere ao dono ou possuidor de alguma coisa ou pessoa. Servo depende de um senhor. Servo é escravo. Então, primeiro tópico. O servo é escolhido para cumprir ao que lhe foi chamado, mesmo que passe angústias. Servo, mesmo passando angústia, mas ele foi chamado para servir. Jesus passou angústia. Antes de ir para a cruz, ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade. É isso. Ele gostaria de não passar por aquilo, mas disse, Senhor, mas se eu tenho que passar, então que assim seja. Isso é a postura de servo, não faz a vontade própria, mesmo que esteja angustiado, mesmo que não seja aquilo que a pessoa queria, mas é a vontade do Senhor, então a pessoa obedece e faz e diz que seja feita a tua vontade. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Aí você vai ler aí em sua casa com a sua Bíblia. Segundo tópico, a vida do servo não agrada mais a si próprio. Então, aquele que é servo, ele tem essa consciência. Eu não vou mais agradar a mim mesmo, mas a Deus. Pedro disse isso. Não sei se é esse versículo, mas você vai ler em casa. Pedro disse, importa agradar a Deus do que a homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Você vai ler na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Vamos para o terceiro tópico. O principal caráter do servo de Deus é a humildade. Citamos já aqui o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Olha só, o principal caráter do servo de Deus. Porque quando é servo de si
de si mesmo e de homens, jamais terá essa qualidade do caráter de Deus, que é a humildade. Você vai ler Filipenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8 na sua Bíblia. Vamos para o quarto tópico. O maior e o melhor servo, ele serve a todos, dando o melhor de si. Olha aí, o melhor e o maior servo. Ele serve a todos e dá o melhor de si. Ele tem o prazer de servir a outra pessoa. Essa é a característica do servo de Deus. Você vai ler isto na sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Mateus, Novo Testamento, capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Vamos para o quinto tópico. Obediência para honrar e agradar ao seu Senhor. O verdadeiro servo, ele tem essa característica. Ele é obediente para agradar a Deus. Isso está escrito em Colossenses, Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 22 a 24. Você, quem vai ler aí na sua casa ou no trabalho, com a sua própria Bíblia. Vamos para o sexto tópico, já estamos chegando ao final. Sexto tópico, a dependência do servo, a dependência do servo. O servo depende de Deus, não depende de homem, não depende de igreja, não depende do pai, da mãe, nem de pastor. Depende de Deus, da sua própria fé, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 30 ou 32, um negócio assim. Diz, o meu justo viverá por sua fé. Ele depende da sua própria fé. Agora, o que é o meu justo? Depende da sua fé. É aquele servo que vive a justiça em crer, em ter sua fé particular. Só ele, Deus. Entenda bem isso. Então, a dependência do servo. O servo tem a consciência que tudo é e vem de Deus. O servo tem a consciência que ele depende de Deus e tudo que ele precisa vem de Deus, porque Deus cuida daqueles que são os seus verdadeiros filhos e servos. Aqui terminamos no último tópico, é o tópico de número 7. O servo do Senhor. O servo do Senhor. Não é o servo de pastor, nem servo da igreja. Servo do Senhor Deus. Ele é honrado, pois ele honra a seu Senhor. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Capítulo 12, você vai ler na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 26. Vai estar escrito lá, aqueles que me honram, eu honrarei. Aleluia. Concluindo, a vida do verdadeiro servo do Senhor é de sacrifício para o honrá-lo ao seu Senhor. Mas no final ele receberá a coroa da vida. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. A tua palavra diz no Salmo 119, versículo 130, se não me foge a memória, ou é 165, diz que as exposição das tuas muitas palavras trazem luz à mente, ao entendimento, traz o discernimento para que a pessoa entenda a tua vontade. Foi isto que o fizemos, meu Senhor. Abençoe, que todos venham ser alcançados, agraciados por tua palavra e por teu Espírito para entender toda a tua boa vontade e ter esse discernimento, que nós, quem somos o servo, e tu, Senhor, é que és o Senhor. Só o Senhor é Deus e Senhor. Em nome de Jesus te louvamos. Ótimo domingo.
esteja com sua família, no seu lar. Agradeça a Deus por toda a bondade dele. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.